Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 4, que nos diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Amém? Era-lhe necessário passar por Samaria. Pode tomar o teu assento nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que vai nos falar a respeito de uma viagem de Jesus. Jesus está em uma viagem missionária. O evangelista João, quando escreve esse texto, no versículo de número 1 do capítulo de número 4, vai nos dizer que, ouvindo Jesus, sabendo Jesus que os fariseus, que o povo comentavam entre si, que Jesus batizava mais do que João Batista, o seu primo. A Bíblia diz que Jesus se retira, e Jesus está numa região chamada Judeia, e Jesus se retira para ir para uma região chamada Galileia. E a Bíblia diz que Jesus está saindo da Judeia e está indo para a Galileia. Mas o versículo que nós lemos vai nos dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. Neste caminho que Jesus vai para a Galileia, Jesus resolve passar por Samaria, porque em Samaria Jesus tinha um compromisso com uma certa mulher. Em Samaria Jesus tinha um propósito com uma certa mulher. Aleluia, a mulher samaritana. Quando nós, irmãos, adentramos o texto, nós vamos entender que quando Jesus chega neste lugar, nesta localidade chamada Samaria, a Bíblia diz que a mulher, aleluia, está saindo de dentro da cidade e está indo para fora da cidade. E, aleluia, fora da cidade havia uma herdade, aleluia, um poço da herdade de Jacó. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmão, aleluia, que esta mulher está saindo com um cântaro nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Jesus, quando chega na herdade de Jacó, Jesus, aleluia, ele senta à beira daquele poço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus sentado à beira daquele poço, a Bíblia diz que os seus discípulos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles entram dentro da cidade chamada Sicar para comprar mantimento, alimento para a viagem que é de rumo para a Galileia. E a Bíblia diz que esta mulher, aleluia, que está saindo de lá, ela vai para o poço para tirar água, aleluia, para pegar com o seu cântaro e levar para a sua casa. E a Bíblia diz que quando Jesus avista a mulher, Jesus faz uma pergunta para ela, e Jesus vai dizer: dai-me de beber. A mulher olha para Jesus e vai dizer: como, sendo tu judeu, fala comigo que sou samaritana? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E isso me chama a atenção, irmão, porque judeus e samaritanos não se relacionavam, não, aleluia, conversavam, eles não tinham uma intimidade, mas um relacionamento. Embora são todos filhos de Abraão, os samaritanos que pertenciam às 10 tribos de Israel, e os judeus as duas tribos de Israel. Agora a Bíblia vai dizer que esta mulher vai indagar a Jesus dizendo: como tu fala comigo, aleluia, sendo que tu és judeu e eu sou samaritano? E quando nós lemos o texto nos diz que Jesus está na Judeia e está indo para a Galileia. E o que me chama a atenção, irmão, é que judeu não falava com o samaritano, é que judeu não conversava com o samaritano. Havia pelo menos 3 caminhos quando se saía da Judeia para ir para a Galileia. Na Judeia nós temos cidade como Jerusalém, na Galileia nós temos cidade, locais como, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica ligado aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Cafarnaum. E a Bíblia diz que Jesus está se retirando, mas o judeu, quando ia para a Galileia, percorria pelo menos 3 caminhos. Primeiro caminho, passava pelo deserto, aleluia, da Judeia, atravessava, aleluia, Jericó, aleluia, passava o Jordão e entrava na Galileia, fazendo assim que evitasse de entrar, aleluia, no território dos samaritanos. Segundo caminho,
eles subiam a Pérea, atravessavam o Jordão e com isso entrava na Galileia. Judeu evitava, aleluia, falar com o samaritano. É tão forte esse negócio que Jesus, quando ordena os 70 discípulos a pregar o evangelho, em Mateus capítulo de número 10, vai nos dizer que Jesus vai dizer para eles: não entrai nas aldeias dos samaritanos, sabendo que os samaritanos iriam rejeitar os seus discípulos. É tão forte que em Lucas capítulo de número 9 vai dizer que os samaritanos rejeitaram a Jesus, e Tiago e João vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, tu quer que nós oramos para que caia fogo do céu e mate os samaritanos? É uma rivalidade, mas o que me chama a atenção, aleluia, é que Jesus não faz acepção de pessoa. Jesus pega o caminho, o melhor caminho para sair da Judeia para a Galileia, que é passando, aleluia, por Samaria, porque Jesus não faz acepção da minha vida, não faz acepção da tua vida. Jesus não corta caminho, aleluia, para nos evitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia vai nos dizer, meu amado, meu irmão, aleluia, que o Senhor, sentado naquele poço, aquela mulher, quando vai chegar para fora da cidade para tirar a água do poço, Jesus olha para aquela mulher e vai dizer para ela: dai-me de beber. A mulher olha para Jesus e vai dizer: como sendo tu judeu, pede a mim que sou samaritana de beber. Jesus vai dar uma revelação para ela e vai dizer: se tu tivesse o dom de Deus, é tu que me pediria de beber, e eu te daria da água de uma fonte que vai jorrar para a vida eterna dentro de você. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, por sua vez, agora ela começa a ter um diálogo com Jesus, ela começa a ter uma conversa com Jesus, e a Bíblia nos diz, oh glória, que esta mulher pede desta água. Ela vai dizer: Senhor, me dá desta água para que nunca mais eu volte aqui, tirar água deste poço para levar para minha casa, para que nunca mais eu venha aqui tirar água, aleluia, deste poço com o meu cântaro. Jesus olha para ela e vai dizer: porém, vai lá e chama o teu marido. Esta mulher olha para Jesus e vai dizer: Senhor, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e dá a ela uma revelação. Tem aqueles missionários de Oleno que não acreditam em revelação, tem aqueles que não acreditam nos mistérios de Jesus, mas Jesus aqui vai revelar a vida desta mulher, dizendo: isto tu disseste muito bem, e disseste com verdade, eu não tenho marido, porque já tiveste 5 e o que agora tu tem não é teu. A mulher olha para Jesus e vai dizer: Senhor, vejo que tu és profeta. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus de Nazaré. E essa história, meu irmão, começa a decorrer. Essa história começa a ser contada, e o que me chama a atenção nesse texto é que esta mulher, irmão, aleluia, João vai dizer que ela vai tirar água do poço da herdade de Jacó no horário da hora sexta. Segundo o regime romano, a hora sexta é o horário de meio-dia. Esta mulher está indo no horário de meio-dia tirar água do poço para beber. E isso me chama a atenção, porque quando nós estudamos costume, aleluia, dos judeus, dos samaritanos, nós vamos ver que as mulheres não iam sozinhas tirar água do poço para beber, em primeiro lugar. Segundo lugar, as mulheres não iam nesse horário de meio-dia tirar água do poço. Por quê? Porque esse horário de meio-dia é o horário onde o sol está no seu vigor, o sol está forte. Elas iam pelo menos em 2 horários. O primeiro horário era de manhã e o segundo horário é o horário de tarde, evitando assim o sol escaldante. Mas por que que esta mulher está indo sozinha? Por que que esta mulher está indo nesse horário? Não está indo com suas amigas, com suas colegas, porque certamente pela vida que ela vivia, esta mulher era desprezada, era rejeitada, porque nós sabemos que judeu, tanto samaritano, são um tipo de povo, aleluia, muito religioso, que guarda os preceitos do Senhor. Oh glória, eu fico imaginando esta mulher sendo rejeitada
desprezada, não tinha amigo, não tinha um convívio muito bom, porque já estava, aleluia, com o sexto homem, e o que ela estava nem dela era, aleluia. Esta mulher vivia uma vida complicada, mas Jesus marcou um encontro com ela naquele dia. Para quê, evangelista Jefferson? Para jogar as muralhas de sua vida por terra, para jogar as barreiras de sua vida por terra. Naquele dia, Jesus se apresentou para ela, para mudar a história dela, para mudar o rumo dela, para mudar o quadro dela, para mudar a vida dela. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Jesus, meu irmão, marcou o encontro contigo nesta noite. Jesus marcou o encontro comigo nesta noite, neste culto de sexta-feira. Talvez você pense, eu vou lá porque não tem nada para me fazer. Não, Jesus que marcou o encontro contigo, foi Jesus que ardeu no teu coração para tu estar aqui, porque Ele está jogando por terra toda barreira, Ele está jogando por terra toda muralha, Ele está jogando por terra todo mal. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Porque Jesus não faz acepção de pessoa. De repente, se fosse um outro judeu cansado da viagem, esperaria talvez aquela mulher tirar água para depois ele ficar ali. Ou talvez esta mulher, vendo que Jesus está sentado no poço, sabendo que Jesus é judeu e ela é samaritana, ela talvez iria esperar Jesus se retirar. Mas o que chama a minha atenção, que quem começou o primeiro diálogo missionário de Oleno foi Jesus. Jesus, havendo esta mulher, ele começa o primeiro diálogo dizendo: ó, glória, dai-me de beber. Sabe o que isso chama minha atenção? É que Jesus, meu irmão, é profissional em quebrar protocolo. Oh, glória, Jesus é profissional em quebrar o tabu. Jesus é profissional em quebrar as barreiras. Havia uma barreira entre os judeus e os samaritanos, havia uma dificuldade, mas Jesus quebrou. Oh, glória, Jesus rompeu. Aleluia. Sabe o que isso nos revela? Nos revela o plano de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a Jesus, está se revelando para aquela mulher, está revelando a sua natureza, aleluia, divina, dizendo: eu sou o Cristo, eu que falo contigo. E, irmão, o que chama a minha atenção nesse texto é que esta conversa que ela teve com Jesus mudou a sua história. A conversa que ela teve com Jesus, missionário de Oleno, mudou a história daquela mulher. Porque uma vez ela sai de dentro da cidade para fora da cidade, numa rotina comum que ela fazia de repente todos os dias, sozinha porque não tinha companheira, sozinha de repente porque não tinha amiga, aleluia. Mas naquele dia Jesus mudou a história dela, aleluia. De repente outros dias ela voltava com um cântaro cheio de água para sua casa, mas naquele dia ela voltou com a vitória, naquele dia ela voltou com a vida transformada, ela voltou com a vida restaurada, ela voltou com a vida, aleluia, entregue a Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus termina o diálogo com ela, os seus discípulos chegam, esta mulher entra para dentro da cidade chamada de Sicá, aleluia, e ela começa a pregar o evangelho, ela começa a dizer: vinde e vê o homem que tem me falado todas as coisas. E a Bíblia diz que os samaritanos daquela cidade foram até Jesus, e Jesus pregou o evangelho para aqueles homens, e os samaritanos daquela cidade creram na palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Isso chama minha atenção, porque uma vez que tu vem para um culto como esse, tu tem um diálogo com Jesus, tu volta para a tua casa não da mesma maneira que você veio, tu volta para o teu lar não da mesma maneira que você veio para cá, mas tu volta restaurado, edificado, transformado, liberto, aleluia, cheio da presença do Senhor Jesus. Cheio da presença de Jesus. Eu fico imaginando, irmão, aleluia, que conversa foi essa que essa mulher teve com Jesus? Que diálogo foi esse que essa mulher teve com Jesus? Porque essa mulher, irmão, naquele dia teve uma conversa com Jesus tão maravilhosa, que a sua vida mudou, a sua história mudou,
aleluia, a tristeza, a mágoa, o rancor, aquilo que ela carregava em sua alma, o desprezo, ó glória, foi deixado, porque ela encontrou Jesus de Nazaré, porque Jesus marcou encontro com ela, aleluia, porque Jesus conversou com ela, e ela conversou com Jesus. Ei, meu irmão, se tem algo que nós precisamos fazer nessa noite, é conversar com Jesus. Ó, conversa maravilhosa é essa, que muda a nossa vida. Ó, conversa maravilhosa é essa, que muda a nossa história. Ó, maravilha, já foi dita aqui na revelação, pela nossa irmã, que Deus deu vitória, que Deus a incomodou para ela orar de madrugada. Que conversa é essa, que nós oramos de madrugada e Deus revela e desfaz a obra do diabo? Que conversa é essa, que nós dobramos o nosso joelho em casa e Deus revela a sua vontade e joga por terra as coisas do inimigo? Que coisa maravilhosa, irmão. Foi esse encontro que essa mulher teve com Jesus. Ela não sabia, mas Jesus tinha marcado o encontro com ela. De repente ela pensava, vai ser mais um dia que eu vou lá tirar água, aleluia, que eu vou lá, aleluia, buscar água para minha casa, vai ser mais um dia comum. Mas quando ela chega, ela está vendo um judeu, aleluia, sentado à beira do poço, oh glória, mas esse judeu não é qualquer judeu, é o Messias, é o Senhor dos senhores, é o Cristo ressurreto, é o nosso amado, é o nosso mestre, é ele que não faz acepção. Se é outro, fazia acepção, mas ele não faz acepção. Oh glória, ele sabia que aquela mulher vivia uma vida complicada, uma vida de adultério, ele sabia que aquela mulher estava numa vida difícil, mas ele não fez acepção, revelou a sua graça, revelou a porta aberta, revelou sua misericórdia, revelou sua vontade, e a vontade de Deus é para que todos nós se salvem e ninguém venha se perder. A vontade de Jesus é para que todos nós nessa noite sejamos abençoados, saímos daqui transformado, restaurado, e as muralhas do diabo, todos os empecilhos de Satanás, cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Jesus, irmão, naquele dia fez uma missão. Jesus naquele dia, meu amado, minha amada irmã, teve um diálogo com aquela mulher, uma conversa com aquela mulher, que mudou a história daquela mulher. A palavra de Jesus muda a nossa história. A palavra de Jesus muda a nossa vida. Jesus começa a falar com esta mulher e a sua palavra transforma. A sua palavra liberta, a sua palavra nos cura, a sua palavra nos limpa. João capítulo de número 15, versículo de número 3, o evangelista João vai dizer que Jesus, dizendo para os seus discípulos, vai falar: vós estão limpos pelas palavras que de mim têm saído. As conversas de Jesus com essa mulher produziu nela limpeza, libertação, transformação, restauração. Oh glória, as palavras do Senhor. João capítulo 17, versículo 17, Jesus disse em oração por mim, por você no Getsemane: Pai, santifica-os na verdade, sua palavra é a verdade. João vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, a palavra que ela estava ouvindo de Jesus. Ó glória, evangelho segundo escreveu Lucas capítulo número 24, quando os discípulos de Emaús tiveram um encontro com Jesus, eles disseram: não ardia em nosso coração quando ele nos falava. Ele, quem? Jesus. Sua palavra faz arder, sua palavra liberta, sua palavra transforma, sua palavra restaura. Salmo de número 119, versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Naquele dia ela estava ouvindo a palavra, ela estava tendo uma conversa com a palavra, e a palavra mudou a vida dela. A palavra mudou a vida dela. E essa palavra tem poder para mudar a nossa vida. Esta palavra tem
tem poder para mudar a nossa história. Esta palavra tem poder para mudar a nossa casa, a nossa família. O centurião um dia disse para Jesus: libera apenas uma palavra, e o meu servo será sarado. Uma palavra do Senhor Jesus Cristo sobre a minha e a tua vida, e todas as obras do diabo caiam por terra, e todas as obras do diabo não resistem, porque a palavra dele é poderosa. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus nesta noite. Deus tem colocado esta palavra em meu coração. Aleluia. Uma conversa que ela teve com Jesus. Aleluia. Fez que todas as muralhas, fez que todas as barreiras, fez que todas as dificuldades de sua vida caíssem por terra. Um encontro que ela teve com Jesus, uma oportunidade que ela teve de conversar com Jesus, todas as dificuldades de sua vida caíram por terra. Oh glória, todas as barreiras caíram por terra, todas as dificuldades caíram por terra. Aleluia, porque esse é o Jesus que nós servimos. Ele tem poder e tem autoridade. Oh glória, esse mesmo João, quando escreve a sua carta, primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 8, ele vai nos dizer, aleluia, oh glória, porque o Senhor Jesus Cristo foi manifestado para desfazer todas as obras do diabo, todas as obras, todas as muralhas, todas as dificuldades, todas as barreiras. Nada fica de pé, nada consegue prevalecer, aleluia, porque operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Lucas capítulo de número 1 vai dizer, porque para Deus nada é impossível, nada, uma vez que nós temos um encontro com Ele, uma vez que Ele marca o encontro conosco, não há palavra de maldição, não há palavra ao contrária, não há obra de macumba, feitiçaria, magia negra. Deus revela e joga por terra para dar vitória ao povo seu. Para dar vitória ao povo seu, aleluia. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, fique de pé, aleluia. Para nós orarmos nesta noite. Oh glória, o Senhor marcou encontro contigo. O Senhor marcou encontro comigo nesta noite, aleluia. É o encontro que Deus tem marcado nesta noite. Oh glória, é o encontro que Deus tem marcado nesta noite. Ele tem marcado o encontro comigo e contigo, aleluia. Para desfazer todas as obras do inimigo, para mudar a nossa história, para mudar o nosso quadro, para mudar a nossa vida, para mudar, aleluia, jogar por terra tudo aquilo que não vem dele, porque esse é o Jesus que nós conhecemos, que revela a sua vontade, sua graça, sua bondade, sua benevolência, sua misericórdia. Esse é o Senhor que nós conhecemos, que não faz acepção, Ele não faz acepção, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua estrada, Ele conhece a tua necessidade, Ele conhece o teu levantar, o teu deitar. Ele conhecia aquela mulher samaritana, oh glória, sem ela saber, aleluia. Ele conhecia a sua história e naquele dia Ele mudou a vida daquela mulher. Acredite nesta noite que o Senhor tem poder para mudar a tua vida, que o Senhor tem poder para mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta noite, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos a Tua presença, Pai, porque, Senhor, nesta noite o Senhor marcou o encontro conosco, nesta noite o Senhor marcou o encontro com cada um de nós, ó Pai, nesta casa, Senhor, aleluia. Por isso eu oro ao Senhor neste momento, garante a vitória, minha irmã, garante a vitória, o meu irmão, garante a vitória, o Teu povo que nesta noite te entrou por estas portas, que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossa alma e fazer morada, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar, ó Pai, morada em nosso coração. Por isso nós lhe pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, faz o milagre, muda a nossa história, muda o nosso quadro, ó Senhor, muda, Senhor, sacia a sede, muda, ó Pai, essa história, este
cativeiro, muda esta situação. Ó Senhor, Tu és poderoso para operar o milagre, Tu és poderoso para mudar o quadro, Tu és poderoso, Jesus, para trazer alegria onde tem tristeza, para trazer cura onde tem enfermidade. Tu és poderoso para libertar o cativo, o oprimido. Por isso, ó Pai, nós oramos ao Senhor. Ó Jesus, envia o Teu anjo, ó Pai, na nossa casa, envia o Teu anjo no nosso lar, envia, Pai, o Teu anjo, ó Pai, diante da dificuldade do meu irmão e da minha irmã, que nesta noite veio a este culto buscar a Tua presença, buscar, ó Pai amado, a Tua presença nesse culto de libertação das quedas das muralhas. Por isso nós te clamamos, joga por terra toda barreira na vida sentimental, joga por terra toda barreira na vida espiritual, na vida financeira, na vida conjugal. Joga por terra, Senhor, joga por terra, desfaz todo o mal, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Glória a Deus, as palmas para o Senhor Jesus nesta noite. E assim, nesta noite, nós queremos agradecer a nossa oportunidade. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.